41. Regressor Instruction. Capítulo 201. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Isso está realmente bem? Claro. Não sei quando seremos capazes de nos reunir assim novamente. Quando eu começar a ficar ocupado para valer, terei cada vez menos tempo para sair com todos vocês. As coisas vão ficar malucas quando os novos recrutas chegarem. Yoon Sung-si também entende isso, então acho que é por isso que ele me permitiu ir para a masmorra dessa vez. Mas eu também preciso de algum tempo para relaxar, e já faz muito tempo que não fazemos isso. Algumas pessoas também precisam de uma pausa, você sabe. Youngnin. Park Deok-gu parecia grato por algum motivo. Talvez ele pensasse que o motivo dessa viagem às masmorras era por causa dele. Em sua posição, seria natural que ele pensasse assim. Indo para a masmorra em um momento tão repentino pode parecer suspeito para qualquer. Há poucos dias ele teve uma briga comigo. Naturalmente, ele pensaria que o motivo pelo qual comecei a planejar uma expedição às masmorras foi porque seria minha forma de reconciliação com ele. Na verdade, Jungai ainda se sentia incomodada com Park Deok-gu, e não ousei falar com ele até que essa expedição chegasse. Portanto, seria natural que ele se sentisse assim. Ele nem seria capaz de imaginar que eu havia planejado tudo isso em uma direção completamente diferente de sua linha de pensamento. Afinal, este foi o primeiro plano Park Deok-gu despertar e aprimorar, dirigido por Lee Ki-leong, escrito por Lee Ki-leong e apoiado por Lee Jin-yi. Foi um verdadeiro presente preparado para ele, que se sentiu abatido depois que Kim Ryu derrotou. Dessa forma, ele teria uma chance real de conseguir o que queria. Ele carecia de muitas coisas, mas um dos maiores problemas que Park Deok-gu atualmente revelou ser era mudança de quarta classe. Entre os membros do grupo, ele era o único que não tinha mudado para a quarta classe ainda e ainda estava mantendo sua classe de grau raro. Eu não sabia por que ele não mudou de classe depois de experimentar uma onda de monstros inteira, mas meu palpite estava na possibilidade de que sua barreira era psicológica. Isso me deixou curioso sobre uma coisa. Se uma crise nos atingisse, como Park Deok-gu reagiria? Não era grande coisa, mas era algo em que valia a pena pensar. Isso era algo que ele nunca tinha experimentado antes, desde que a festa do Kim Il-sung estava cheia de gênios. Assim, todos os problemas possíveis acabaram sendo resolvidos por Il-sung antes que pudessem se transformar em problemas. Não era apenas Kim Il-sung. A magia protetora da Jungai-an bloqueou antes que Park Deok-gu pudesse se machucar. Dito isso, em cada batalha, os membros do nosso partido sempre acabavam superando Deok-gu em termos de desempenho. Embora ele pudesse vivenciar as batalhas ao lado deles, isso me fez pensar se seu desempenho constante nos bastidores era o motivo pelo qual o sistema não era capaz de julgar que tipo de classe dar a ele. Essa era apenas minha hipótese. No entanto, tive que pensar que valia a pena experimentar. Não importava se ele não desenvolvesse sua classe ou atributo desta vez. Se ele sentisse que faltava nessa expedição, seria um pouco mais fácil para ele aceitar o soro. E se ele não conseguisse superar isso, eu poderia prosseguir com a designação dele para um novo grupo. Porém, não há chance de isso acontecer. Eu sabia que Park Deok-gu nunca desistiria, por isso propus essa expedição. Tendo esclarecido meus pensamentos, sorri e falei com ele mais uma vez. Mesmo assim, você não deve se distrair. Não importa que a masmorra seja de grau raro. Sempre tenha em mente a possibilidade de um acidente. Sim. Ki-leong está certo. Eu sei disso. Desta vez, Yoon Sung-si não estará aqui, então devemos ficar alertas. Claro, não estou dizendo para você se sentir muito pressionado. Eu comprei propositalmente uma masmorra com baixa dificuldade. Você pode ficar nervoso, mas não se mova com pressa. HM. Você não precisava comprar uma masmorra. As outras guildas agora estão ocupadas se preparando para o trabalho após a abertura da masmorra tutorial. Comprei por um preço barato, então você não precisa se sentir tão sobrecarregado. Se for assim, é um alívio. O sorriso que ele mostrava atualmente era um que eu não via há um tempo. Embora Deok-gu geralmente risse quando estava com outras pessoas, esta foi a primeira vez que sua expressão pareceu sincera. Eu não sabia exatamente o que Deok-gu estava pensando, mas tinha certeza de que ele estava se sentindo melhor agora. A condição dele não é tão ruim.
Eu também senti que ele queria desesperadamente restaurar seu relacionamento com Ayan, considerando como as coisas tinham ido mal da última vez. No entanto, não era ele quem precisava se desculpar. Era ela. TSK. Esse cara tolo. No entanto, foi fofo ver Deokigu se preocupando com isso, então eu o deixei em paz. Quando tirei meu olhar dele, vi nossos outros 5 membros do partido se aproximando. 5 de nós iríamos, eu, Park Deokigu, Jungayan, Kinri e um sacerdote, que serviria como nosso reserva caso algo acontecesse. Originalmente, eu queria trazer Sun Yeong, mas não pude por causa do tempo. Wang Jeongyeon, que mantinha um relacionamento bastante próximo com o Park Deokigu, também não estava disponível porque estava atualmente encarregada da administração da ZU. Na verdade, eu pensei que Wang Jeongyeon poderia ser usada como a peça central deste plano, mas considerando sua pobre habilidade de atuação, decidi que seria melhor para ela ficar parada. Claro, o resto dos meus membros eram os mesmos. Tanto Jungayan quanto Kinri desconheciam os princípios básicos da socialização e estavam longe de ser minhas primeiras escolhas quando se tratava de planos. Elas também têm uma atuação terrível. Com isso, escolhi Ankimo, um sacerdote dos Mercenários Vermelhos. Isso porque eu precisava de pessoas talentosas que pudessem de alguma forma aliviar a atmosfera estranha criada por Kinri e Jungayan. Nesse ponto, Deokigu começou a falar. Oh, parece que eu não cumprimentei o sacerdote. Se estiver tudo bem, por favor, apresente ele, Youngmin. É a primeira vez que o encontra. Bem, sim. É prazer em conhecê-lo, Deokigu-se. Sou Ankimo. Ah, vou chamá-la de Kim Youngmin. Sim. Como membro da rede, me deparei com o destino e pude me juntar a essa expedição. Como Yeong estava muito ocupada, tive que usar uma rede. Entendo. A aparência do Ankimo pareceu ajudar, visto que Deokigu parecia gostar de conhecer novas pessoas. Além disso, Kimo tinha um rosto amigável e agradável. Obrigado por vir, Kimo-se. Não, Kyeong-se. Azul também é amigável dos Mercenários Vermelhos e eu estava me sentindo muito entediado. Você não sabe como é honroso estar com a festa que deixou Lindeu otimista atualmente. Tive sorte. Quando se tratava de limpar masmorras, uma masmorra com nível heróico e uma masmorra com nível raro é tudo que tenho a mostrar. Porque importa quantas masmorras você limpou. Esse cara é natural. Valeu a pena. Ouvi dizer que ele se formou em teatro e, embora não fosse famoso, ouvi que ele conseguiu fazer alguns papéis em Daiakro. Daiakro é um bairro na Coreia onde ocorrem apresentações musicais e teatrais ao ar livre. Lembro que ele não era um sacerdote comum, mas uma espécie de sacerdote de combate. No entanto, não importa para onde eu olhasse, não havia evidências de sua experiência na área. Quem quer que o veja, o verá como um sacerdote comum. A aparência por si só o fez merecer se juntar a nós. Os membros do grupo começaram a se dirigir para a masmorra enquanto falavam alto. Embora fosse possível se mover rapidamente com uma carroça, achei que seria melhor falar enquanto caminhava, criando uma atmosfera de piquenique. Não houve problema algum, exceto que Jungayan estava estranhamente evitando Park Deokigu, e ele se sentia desconfortável com isso. Eu não interferir, simplesmente porque isso poderia ser melhor do que ela destruindo meus planos. Kinri queria ficar quieta, falando algumas palavras de vez em quando, mas felizmente, era improvável que ela tivesse sido muito influenciada. Deokigu, que era naturalmente amigável, chegou mais perto de Ankimo. Passamos muito tempo sentados e descansando enquanto caminhávamos, e me esforcei muito para dormir durante a noite, construindo um acampamento. Embora não tenha bebido muito, aproveitei o ambiente o máximo que pude. Até agora, quase tudo estava indo perfeitamente. Eu também tinha muito com que me preocupar, então essa foi uma boa chance para eu aproveitar e tomar fôlego. O que era interessante, entretanto, era que Kinri era surpreendentemente boa na cozinha. Aula de noivas. Sua resposta, que explicou brevemente por que ela era tão boa, revelou que Kim Un-sun tinha sido um lixo com essa habilidade em particular. Assim que soube que estávamos chegando mais perto, dei uma olhada em Ankimo. A pausa pacífica terminou aqui. Vendo meu sinal, Kim aumentou a atuação. Acho que estamos quase lá agora. Sim, Kimo-se. Poderemos entrar na masmorra amanhã de manhã.
Você disse que era uma masmorra de nível raro, certo? Sim. Olhando para a composição da festa, acho que não haverá grandes problemas. Aqueles de vocês que estão aqui devem ser capazes de atacar facilmente. É claro. Temos Yingnin e Ayan conosco. Mas se você quiser entrar nesta área, terá que estar um pouco alerta. Ah, você está falando sobre isso? Sim, Lei Yongnin sabe sobre isso. Com isso, Park Deokegu olhou para nós dois com curiosidade. Ele evidentemente não sabia do que estávamos falando. Ao ver isso, An Kimo continuou a falar. Ah, Deokegu-se não parece saber sobre isso. O que você está falando? Há alguns anos, um clã foi completamente aniquilado nesta área. Não é oficialmente conhecido, mas se você for membro de uma grande guilda, você deve ter ouvido falar dele pelo menos uma vez. Isso era mentira. Aconteceu por aqui? Sim. Na época, Lindeu não fez um anúncio oficial sobre o caso. Eu sei que todo mundo sabe sobre isso, no entanto. O que você quer dizer? Eles chamam de brigada de assassinato. Conforme a atmosfera mudou, pude ver Park Deokegu engolindo em seco. Nesse ponto, Ankimo assumiu uma expressão nervosa. Esse bastardo. Eu trouxe comigo porque ouvi dizer que ele era bom atuando, e valia a pena. Até eu comecei a ficar nervoso com a mudança repentina na atmosfera. Suas expressões faciais e ações pareciam perfeitamente naturais. Esse bastardo. Me faz querer recrutá-lo. É um clã de assassinos criado por um assassino psicopata que passou para o Império Sagrado. Para ser mais preciso, esse era o futuro clã que seria criado por Jungjinho, o já falecido psicopata assassino. Hoje também te devo uma, Jinho, Regressor Instruction capítulo 202. De certa forma, Jungjinho foi a maior vítima da segunda linha do tempo. Se o futuro fluísse como estava, Jungjinho já devia ter fundado a Brigada de Assassinatos. Talvez ele pudesse ter se tornado o verdadeiro dono de Juliana. Claro, eu não sabia se eles teriam a mesma afinidade, mas isso não importava agora. De qualquer forma, a resposta de como eu sabia de tudo isso foi fácil. Porque eu vi. Eu realmente não vi. Na conversa entre Lei Yong e Park Deokegu na primeira linha do tempo, não foi difícil deduzir o fato de que eu estava em contato com a brigada na época. Parece que não entrei por causa do Park Deokegu, mas pessoalmente me aproximei do Jungjinho. A Brigada de Assassinatos era um clã não oficial que seria criado nos próximos 1 ou 2 anos. Embora eu não tivesse nenhuma informação detalhada, eu tinha certeza de uma coisa. Por ser um clã construído em torno do Jungjinho, ele não apareceria na segunda linha do tempo. Eu estava apenas pegando emprestado o nome de Brigada de Assassinatos sob o nome fictício do clã assassino, mas certamente ainda parecia frio. Mesmo que o cara não esteja aqui, os membros não vão a lugar nenhum, então não é como se não houvesse chance de ser criado. Porém, eu sabia que o Senhorzinho não teria muito impacto. Enquanto isso, Ankimo continuou falando, e até eu ouvi atentamente. Brigada de assassinato. Isso mesmo. Você quer dizer que esses caras foram encontrados perto de Lindell? Sim. Embora patrulhem regularmente a cidade, a técnica da brigada de assassinato é muito secreta. Eu sei que nossa guilda ainda não pegou o rabo deles. Claro, um pouco de tempo se passou desde então, mas ainda temos que ter cuidado. Oh, eles apareceram recentemente. Se fosse assim, eu não teria me juntado a vocês. Ah, que sorte. Foi interessante assistir Kimo garantir a ele que nada aconteceria mais logo depois de aumentar tanto a tensão. Afinal, era preciso lançar a isca para pegar o peixe. A naturalidade do Ankimo em atuar foi um contraste gritante com Jungaya e Kinri, que estavam fazendo comentários temendo com expressões dolorosas. Não se preocupe muito, Deokegu. Já aconteceu há muito tempo. Só tome cuidado, porque tudo pode acontecer. Não é verdade, Kimo-se? Sim, faz muito tempo. Claro, isso não significa que não. Park Deokegu, responsável pela segurança dos membros do partido, falou rapidamente. O que está em sua mente? Sem dúvida, ele mordeu a isca. Ao ver isso, Ankimo enviou um sinal sutil de volta para mim, confirmando o que eu já sabia. As coisas estavam indo bem até agora. Ah, não é grande coisa. Você realmente não precisa se preocupar com isso, Deokegu. Estou perguntando porque estou muito curioso, Kimo-se.
Isso ocorre porque a frequência de casos de desaparecimento aumentou um pouco recentemente. Desaparecimento. Casos. Sim. Claro, não é um número notável. Geralmente acontece apenas anualmente. É assim mesmo? Sim. De qualquer forma, eles definitivamente diminuirão se você treinar corretamente os novos recrutas. Normalmente, suas estatísticas aumentam explosivamente no primeiro ano de entrada. Ah! Embora a cidade tenha evitado expedições brutais, eles geralmente não ouvem. Mesmo tendo passado menos de um ano desde a entrada no continente, os recrutas do ano passado estavam excepcionalmente cheios de confiança, graças às duas pessoas escolhidas para os 8 assentos do Império. Ah! Claro, não estou culpando Killongsi. Tem certeza de que esse é o único motivo? Não é realmente algo com que você deva se preocupar. Os mercenários vermelhos já haviam terminado sua busca por isso. Já procuramos várias vezes, mas não há vestígios da brigada de assassinato por perto. Os mercenários vermelhos é confiável, mas... Eu não sabia se era porque Kim Il-sung não estava aqui, mas ele caiu na armadilha muito mais fácil do que eu pensava inicialmente. O fato de ele ser o responsável por nossa segurança provavelmente ajudou. Claro, havia Kim Il-hee na linha de frente, mas ela tinha o papel de assassina. Ela se concentraria no ataque, mal dando a seus outros companheiros de equipe qualquer pensamento. Park Deok-gu agora parecia tão sério que resistia à vontade de rir. Então, vamos indo. Young-min. Sim. N nada. Neste ponto, Park Deok-gu deve querer voltar. Se este não fosse um lugar de reconciliação, ele poderia ter resistido com uma retirada. Pessoalmente, gostei muito dessa expressão dele. Gostei muito do fato de ele sempre se preocupar e sempre pensar no pior. Quando estávamos quase na masmorra, ele começou a fazer perguntas mais uma vez. Young-nin, de onde veio essa masmorra? Não sei. A fonte não foi confirmada, então comprei através de uma guilda. O último que o teve foi o Cisne Negro. Eu vejo. Por quê? Tem alguma coisa errada com isto? Não, não é nada disso. Bem, talvez a guilda dos Cisnes Negros. Eles têm algo a ver com a brigada. Deve haver algum tipo de relação. Mesmo quando eles ainda estavam ativos, o Cisne Negro ainda era uma das guildas gigantes de Lindell. Você ainda está preocupado com a brigada? Na verdade, algo parece um pouco ameaçador. Você não tem que parecer tão sério. Tenho sido cuidadoso. Já se passaram alguns anos, e não há razão para a brigada estar mirando em Lindell neste momento. Claro, eles não são do tipo que faz algo sem motivo. Se é você dizendo isso, então deve ser verdade. Por algum motivo, eu continuo. Young-nin não é uma pessoa importante na cidade? Bem, já que você é um membro dos 8 assentos do Império. Bem, só estou preocupado com a possibilidade de um acidente acontecer neste momento. Seu palpite estava certo. Embora ele fosse ruim em explicar, eu entendi o que ele estava tentando dizer. Ele provavelmente pensou que ter que acompanhá-los a uma expedição logo após ter recebido um papel tão importante tornaria as coisas muito mais perigosas para mim. Se alguém assumisse que um grupo de indivíduos não especificados me visaria, isso deve significar que a brigada dentro da cidade teria encontrado informações sobre eu comprando discretamente uma masmorra. Com minha morte, eles seriam capazes de ressuscitar sua brigada. Claro, Park Deok-gu não teria pensado tão longe. Em primeiro lugar, as únicas peças que jogamos foram pedaços de informações sobre a brigada, e havia muito poucas outras informações para caber no quebra-cabeça inteiro. Era por isso que ele continuava as perguntas, tentando resolver o quebra-cabeça sozinho. Não havia como verificar se a peça que ela procurava caberia ou não na imagem que ele desenhou, mas sinceramente queria aplaudi-lo. Esse bastardo evoluiu. Era bem diferente do que ele costumava ser quando começou a me seguir sem pensar. Simplificando, Park Deok-gu estava crescendo mental e fisicamente. Deixando isso de lado, eu podia sentir sua ansiedade aumentando gradualmente. O papel do Aang Kim em lançar iscas provaria ser crucial neste momento. O fato da Ayan e Ri permanecerem quietos certamente ajudou. Com o passar do tempo, as suspeitas dele Park Deok-gu aumentaram, então tentei o meu melhor para acalmá-lo, dizendo que Jungayan e Kim Il-hee ficariam bem. Claro, essas foram todas as etapas iniciais que precisávamos dar para que o plano fosse executado sem problemas. Claro,
Isso vai começar assim que a consciência de vai ser seguro estiver inconscientemente instalada em sua cabeça. Está na hora de sair. O momento foi perfeito, tanto em termos de localização quanto de momento. Como Leiji havia planejado completamente essa parte, também fiquei curioso sobre isso. Quando estávamos quase prontos para entrar na masmorra, uma mulher apareceu do nada e começou a se aproximar de nós, abrigando uma expressão fria. É essa. Definitivamente foi. Vê-la pareceria uma visão estranha, até para mim. Qualquer um que a visse pensaria que ela estava bloqueando a estrada. Ei! Quem? É você? Você veio aqui sozinha? Mesmo quando Park Deokigu falou com cuidado, ela não respondeu. Ao contrário do Park Deokigu, que se sentia ansioso, fiquei um pouco desapontado. Apenas uma pessoa. Leiji, que havia afirmado que ela se prepararia perfeitamente e me disse para não me preocupar, passou por minha mente. Achei que ela iria pelo menos enviar a elite do Cisne Negro, mas parecia que ela havia enviado apenas uma. Eu verifiquei os arredores apenas para garantir, apenas para confirmar o fato de que ela era de fato a única que Leiji havia preparado. Claro, já que isso era apenas uma atuação, realmente não importava quem viesse, mas eu ainda sentia que faltava a urgência que eu esperava. TSK. Foi então que senti uma aura explosiva e assassina emanando da mulher. Minhas mãos e pés tremiam e comecei a recuar, quase inconscientemente. Era a mesma sensação de quando fui atingido por Shaeha antes. No momento em que senti a aura envolvendo meu corpo, percebi quem Leiji havia enviado. Essa foi outra jogadora poderosa em Lindell, que foi avaliado como igual a Shaeha. Era outra membra dos 8 assentos do Império, a mestra da Guilda do Cisne Negro, que dizia gostar do Qin Sung. Park Eun-joo. Antes que eu pudesse organizar meus pensamentos, Park Deokigu começou a gritar. Corre! Regressor Instruction capítulo 213. Eu tinha definitivamente ordenado a Leiji para fazer isso corretamente. Seria bom fazer com que parecesse uma crise real. Se parecer muito estranho, não vai funcionar. Não é apenas o suficiente para neutralizar o seu partido? Não terá chance se for um membro comum da guilda. Ah, você acha? HMM. Os executivos estão ocupados agora. Não acho que vai mudar muito se eu enviar um executivo. Vou fazer isso sozinha. Eu não posso evitar. Não sei se vai funcionar ou não, mas se o negócio for bem, provavelmente você obterá resultados satisfatórios. Apóstrofo. Você tem algumas pessoas em mente? É um segredo. Por favor, espere e veja. Apóstrofo. Obviamente, eu não esperava algo nessa extensão. Nunca duvidei da capacidade da Leiji de lidar com o trabalho. Eu sabia que ela teria preparado um grande evento, mas não conseguia nem imaginar que ela traria a mestre da guilda a que pertencia. Foi fácil entender que tipos de condições eram oferecidas. Ela deve ter decidido participar deste evento com a condição de conhecer Qin Sung. Claro, era inegável que o trabalho da Leiji era perfeito. Mas, mais uma vez, ela fez isso muito bem. Corre! Depois de receber a onda de poder mágico e a aura assassina bem na frente dele, a reação do Park Deokigu foi natural. Claro, todos nós aqui podemos ser classificados como fortes. Temos Jungaya e Qin-Hee, e até Park Deokigu, que tinha as especificações mais baixas, também alcançou um crescimento tremendo em comparação com a maioria das pessoas. No entanto, isso definitivamente não indicava que seríamos capazes de derrotá-la. O que é isso de repente? Yungnin. Corra rápido. Rapidamente. Ver sua expressão angustiada significava que ele se preocupava com a minha segurança. Eu poderia entender por que ele estava furioso assim. Isso era diferente de quando eu encontrei Shaeha. Naquela época, o equilíbrio havia sido mantido com a presença do Qin Sung e Xuejin, além do fato de que Shaeha ainda poderia me distinguir como seu aliado. Agora sozinho, Park Deokigu não seria capaz de manter a linha de frente. Ele também deve ter percebido isso, daí sua atitude atual, mas ele também ficou mais forte em comparação com aquela vez. Por reflexo, Jungaya entoou um feitiço e Qin-Hee preparou sua adaga e começou a cuidar da mulher, que no momento estava nos olhando com frieza. Foda-se. E se isso realmente for uma brigada? Olhando para a mulher coberta com o olho da mente, pude confirmar que era realmente Park Eun-joo, e ainda. Estou com medo.
Ela não apenas desapareceu de vista em um instante, mas vê-la se materializar enquanto corria em nossa direção foi uma visão horrível. Oh! Porque, como havia uma certa distância entre nós, o feitiço da Jungaia a alcançou primeiro. Bang! Junto com o som, dezenas de feitiços começam a ser derramados em direção a Park Yeon-joo. Embora todos pretendessem a atingir, ela continuou a correr em minha direção, bloqueando todos os ataques com a adaga que estava segurando. Já que a magia da Aeon tinha sido lançada para fins de exploração, seria difícil afetá-la. Claro, eu não tive escolha a não ser colocar poder mágico na poção do sopro do dragão. Esqueça a resistência. Seria melhor nos livrarmos da vibração assassina que estávamos recebendo. Zap! Bam! Depois de atingir os fios de magia da Jungayan, o que nos esperou foi uma grande explosão. Claro, eu não achei que iríamos a machucar. Mesmo se fizéssemos o nosso melhor, ela ainda estaria mais do que bem. Park Deokegu, que ficou surpreso ao ver os efeitos da poção do dragão, olhou para mim, mas eu não pude responder. Concentre-se, seu bastardo. Tudo bem. Youngmin. Agora, não havia nada que Park Deokegu pudesse fazer. Ela estava tentando diminuir a distância entre nós, e nós estávamos tentando aumentá-la. Jungayan continuou a entoar feitiços para livrar dela e eu respondi as variáveis para garantir. Meu orgulho dói. Este também foi um teste para mostrar o quão fortes Jungayan e eu nos tornamos. Ponto de exclamação. O corpo da Jungayan começou a se iluminar devido ao feitiço. Mesmo assim, comparado ao nível de agilidade daquela mulher, o dela era inadequado, mas definitivamente ajudaria. Depois que a explosão acabou, Park Yeon-joo passou pela fumaça como se não fosse nada. Havia aborrecimento claramente escrito em sua expressão. Nós a irritamos. Porra. Eu joguei uma poção lendária, então faria sentido para ela se sentir assim. Agora, ela se moveu um pouco mais rápido do que antes. Mais uma vez, coloquei meu poder mágico. Minhas poções demoraram 2 segundos antes de explodir. No entanto, levaria menos de 2 segundos para Park Yeon-joo nos alcançar. Zap! Ainda assim, era certo que eu jogasse. A explosão iria nos atingir, mas isso não importava. Imediatamente depois de jogá-lo na nossa frente, a cauda de um dragão se materializou e se enrolou ao nosso redor. Bam! Devido à sua proteção, apenas Park Yeon-joo foi pega na próxima explosão. Mais uma vez, Park Deokegu olhou para mim com uma expressão chocada. Isso. Tive algumas conquistas recentemente. Eu vejo. No momento em que a cauda do dragão desapareceu, a magia da Jungayan explodiu. Na verdade, podemos ganhar. Sonhei acordado com isso por um momento, mas isso logo foi quebrado quando Park Yeon-joo continuou a se mover novamente. Oh meu Deus! Achei que tínhamos um pouco mais de distância entre nós, mas isso acabou por ser um acaso. É um atributo. Tudo que eu pude verificar com meu olho da mente foi o nome dela. Park Yeon-joo provavelmente tinha um atributo ou habilidade que poderia encurtar a distância em um instante. Quando toquei rapidamente no meu catalisador, um som saltou da minha mão mais uma vez, mas não havia como eu ser capaz de fazer outra coisa. Neste ponto, Park Yeon-joo estava balançando sua adaga direto para mim. Antes que Park Deokegu pudesse reagir, Kim-hee pulou na minha frente, segurando sua própria adaga. Bang! Ouvi dizer que existem muitos talentos na Azul. Acho que era verdade. Tive vontade de elogiar Kim-hee por ser capaz de bloquear seu ataque. No entanto, embora ela fosse a única rápida o suficiente para responder a Yeon-joo, isso não significava que ela seria capaz de derrotar uma mulher tão poderosa. Um ataque foi evitado, mas naturalmente, os ataques sequentes não puderam ser evitados. Depois de recuperar sua adaga, Park Yeon-joo atingiu Kim-hee com o pé imediatamente, e a criança começou a cuspir sangue, voando para o outro lado e acabou indo direto aos galhos de uma grande árvore. Ih! Seria melhor começar a se preocupar com você, Lee Ki-young. Ah! Após o incidente, o assustado Park Deokegu começou a correr na direção da Inri. Ankimo, trate Inri. Sim. Logo após sua resposta, dezenas de adagas e espadas atingiram as costas do Ankimo, que estava correndo em direção a Kinri. Isso também é um atributo. Tosse. Seria natural para ele morrer imediatamente,
Mas olhando para o Ankimo gritando, não parecia que ele havia recebido um ataque de dano direto. Park Yeon-jo provavelmente usou uma adaga especialmente processada. Ponto de exclamação. No entanto, olhar para Ankimo, engatinhando e agindo com tanta naturalidade, foi um espetáculo para ser visto. Ele nasceu com tanto talento. No entanto, não é necessário que ele faça tanto. Da maneira como Ankimo agiu, alguém poderia pensar que ele tinha acabado de perder Kim Hee, que era um camarada. No entanto, ele não era a estrela desse show. Era Park Deok-gu. Todas essas etapas foram realmente feitas apenas para ele. Mordendo os lábios ansiosamente, eu o vi enfrentando Park Yeon-jo. Claro, ele não poderia ganhar uma partida contra ela. Havia uma grande diferença em suas estatísticas de agilidade, então não havia como evitar. Não havia como impedir que Park Yeon-jo corresse para Jungayan. No final, Jungayan também tinha uma adaga preta enfiada em seu peito, o que indicava sua parte da peça. Com isso, me aproximei da Jungayan com um olhar assustado e borrifei uma poção em seu peito. Isso não está realmente preso, certo? Confirmei esse fato quando os olhos da Jungayan se abriram ligeiramente. Parecia que não havia nada de errado com ela. Embora eu estivesse curioso sobre como a espada foi feita, não era importante agora. Pá. Eu amo. Você pode resistir, Ayan. Eu amo você. Ayan. Depois de agir como heroína na miséria, o que eu nunca vi encomendado, a respiração da Jungayan começou gradualmente a diminuir. Ao ver isso, Park Deok-gu gritou enquanto levantava seu escudo. Ah! Eu esperava isso, mas ele parecia muito desesperado. Sua expressão continha ressentimento por sua própria impotência. Eu não sabia no que ele estava pensando agora, mas me senti um pouco triste ao ver as lágrimas escorrendo de seus olhos. É tudo para você, Deok-gu. Você consegue. Park Yeon-jo não mirou em mim depois de atacar Jungayan. Isso me deu a posição de continuar chorando enquanto segurava Jungayan. Ela provavelmente sabia que seria mais dramático lidar comigo assim que ocorresse a mudança no Parque Deok-gu. Embora ela permitisse que Deok-gu corresse para ela, sua espada não poderia alcançá-la. Merda. Merda. Não havia como uma espada que não alcançaria Kim Hee pudesse alcançar Park Yeon-jo. Parecia que ele estava sendo totalmente massacrado. Vendo ele ficando mais sangrento a cada segundo, eu senti pena dele. Mesmo assim, ele não largou a espada. A razão disso era óbvia. Ele estava tentando o seu melhor para me proteger. Corre. Youngmin. Afaste-se rapidamente. Ele repetia as mesmas palavras. Youngmin. Eu sinto muito. Se ele descobrisse que tudo isso era apenas encenação, eu não resistiria se Park Deok-gu me espancasse até a morte como resultado. Vê-lo me dizendo para fugir com lágrimas escorrendo de seus próprios olhos tornou a coisa toda mais emocional. Mais uma vez, pude ver o quanto ele me valorizava. Sabíamos que tudo isso era falso, então não pensamos muito nisso, mas tudo isso obviamente parecia real para ele. Dizer para mim fugir enquanto a segurava significava que ele valorizava mais minha vida do que dele. Claro, paixão e determinação não resolvem tudo. Conforme mais tempo passava, um sangrento Park Deok-gu ofegava pesadamente, seu escudo e espada ainda em suas mãos. No entanto, parecia que ele não era mais capaz de mover seu corpo. Quando Park Yeon-jo ergueu a mão, uma adaga negra flutuou no céu, sinalizando sua execução. Corra! Youngmin. Com Ayan. Rapidamente. No momento em que a adaga negra apontou direto para o coração do Deok-gu, eu pulei, levando o golpe por ele. Eu sabia que me movia apenas por causa do sinal da Park Yeon-jo, mas não havia como negar o quão dramático foi. Embora as adagas negras tenham atingido meu corpo, não senti dor, apenas desconforto. Uma pequena voz surgiu atrás de mim. Youngmin. Ah! Youngmin. Bastardo, corra! Corra! Quando olhei para Park Deok-gu enquanto cuspia a poção vermelha que havia preparado em minha boca, sua expressão estava severamente distorcida. Youngmin. 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 Olhar para ele chorando e me chamando como uma criança fez meu coração apertar. Eu não conseguia nem imaginar que ele tinha uma opinião tão elevada de mim. Youngmin. Ah! Youngmin. Ah! Youngmin. Youngmin. Lembre sempre. Deok-gu. Não vá. Não vá.
Porque eu me lembro. Resistir um pouco mais. Um pouco mais. Embora seu rosto ainda estivesse coberto de lágrimas, sua expressão tinha assumido um tom mais sério. Talvez Park Deokegu também soubesse disso. Ele ainda pode nos salvar. Jungai ainda respirava com dificuldade e Kinri estava fazendo o mesmo. O mesmo comigo. Boa. O bastardo, que não tinha feito nada além de tremer de medo até agora, lentamente começou a se levantar, apesar de ser difícil se mover devido aos ferimentos sofridos. Ele escolheu se levantar para lutar e defender, ao invés de apertar e morrer com um corpo em um estado lamentável. Boa. Porra. É isso. Enquanto ele apertava a espada e o escudo, movendo-se para me bloquear, Park Deokegu começou a se parecer cada vez mais com os heróis encontrados nos filmes. Seu murmúrio alcançou meus ouvidos. Eu posso fazer melhor. Foi a linha que continuou a apoiá-lo até agora. Todos os preparativos foram concluídos e a situação era dramática o suficiente. Originalmente, os heróis ultrapassaram seus limites durante esse período da batalha. Claro, eu acreditei nele. Só de vê-lo erguer a espada e o escudo mais uma vez o tornou qualificado para ser um herói. Eu posso fazer melhor. No momento em que Park Eun-joo, que ainda mantinha uma expressão fria, balançou a mão novamente, dezenas de adagas me atingiram mais uma vez. Com isso, Park Deokegu ergueu seu escudo mais alto, e vi seu corpo ficar dourado quando ele começou a gritar algo que não conseguia entender. Mudar, verificando as características únicas do jogador Park Deokegu, um herói que não cai. É isso. Vírgula. Eu sabia que isso acabaria acontecendo. Regressor Instruction Capítulo 204 A luz dourada que emanava do corpo do Park Deokegu era tão deslumbrante que achei difícil manter os olhos bem abertos. Era semelhante a quando eu tinha me transformado em um alquimista dragão, e minha satisfação dobrou. Eu fiz isso. Porra. Eu estava preocupado se todos esses planos e etapas não teriam sentido, mas no final, todo esse trabalho deu resultados melhores do que eu imaginava. Na verdade, se eu não tivesse visto o mundo negro com Yuno Kazugano, esse projeto não teria me ocorrido em primeiro lugar. Naquela época, prestei atenção ao fato de que quando Park Deokegu escolheu me salvar naquela época em meio à chuva de magia e flechas, sacrificando sua própria vida por minha causa. Claro, era inegável que ele tinha um corpo forte. Mesmo agora, suas estatísticas de resistência eram excelentes. No entanto, isso não significa que Park Deokegu poderia ter me salvado. Não importa o quão forte ele fosse, seu corpo teria sido inevitavelmente destruído. Estava longe de ser um simples milagre que ele pudesse me salvar dos muitos feitiços que varreram. Talvez a mesma coisa não tenha acontecido naquela época. Se minha hipótese estava correta, então era verdade que ele tinha verdadeiro potencial desde o início. A luz envolvendo seu corpo não parou enquanto as adagas da Park Eun-joo continuavam a atingi-lo. Só quando o brilho começou a diminuir pude verificar corretamente a janela de status do Park Deokegu. Bom, verificando a janela de status e níveis de talento do jogador Park Deokegu. Nome: Park Deokegu. Título: nenhum. Você deveria tentar um pouco mais. Idade: 23. Disposição: entusiasta simples e ignorante. Classe: escudo da fé. Lendário, refeito de classe. Aquisição de conhecimento básico de espada. Refeito de classe. Aquisição de conhecimentos básicos de blindagem. Refeito de classe. Aquisição de conhecimento de blindagem intermediária. Refeito de classe. Aquisição de conhecimento avançado de blindagem. Refeito de classe. Aquisição de conhecimento avançado de gerenciamento de energia mágica. Estatísticas: força, 70 potencial de crescimento. Heróico ou superior. Agilidade, 35 potencial de crescimento. Raro ou inferior. Saúde, 81 potencial de crescimento. Heróico ou superior. Inteligência, 29 potencial de crescimento. Raro ou inferior. Resistência, 90 potencial de crescimento. Heróico ou superior. Sorte, 29 potencial de crescimento. Comum ou inferior. Poder mágico, 28 potencial de crescimento. Comum ou superior. Revisão geral. A estatística de resistência atingiu 90. As estatísticas de poder mágico e agilidade ainda não aumentaram muito, mas sua alta resistência e força são compatíveis com a classe lendária Escudo da Fé. Então ele cresceu a tal ponto que ele pode chegar ao topo. O potencial de crescimento de resistência e força é perceptível,
Mas como foram determinados para serem maiores e não menores, posso dizer que há espaço para um pequeno aumento adicional dependendo se ele tenta ou não. Claro, ele vai passar por um inferno. Por favor, não poupe apoio e incentivo. Incrível. Estatística de resistência de 90. Foi tão ridículo que tive que limpar minha garganta. Como a revisão geral afirmou, o fato de sua estatística de resistência ter excedido 90 era equivalente a abrir o caminho para o topo para ele. Claro, suas outras estatísticas eram terríveis, mas certamente era significativo ter uma classe lendária, com uma estatística de resistência de 90. Além do mais, conhecimento avançado de gerenciamento de energia mágica. Também foi surpreendentemente saber que ele possuía conhecimento avançado de gerenciamento de poder mágico, algo que apenas pessoas como Park Eun-joo, Shai-Ha, o falecido Tsusouta, o velho Victor Art Kim-sun tinham. A estatística mágica de Deokegu era de apenas 28. Parecia que o tamanho ou a quantidade de magia não importava ao adquirir conhecimento de gerenciamento de poder mágico. Pode ser difícil usar esse conhecimento agora, mas era inegável que ajudaria muito em sua escalada. Claro, a coisa mais perturbadora foi seu aumento explosivo de resistência. Era óbvio porque a estatística de resistência, que não tinha ultrapassado 80 quando eu a verifiquei recentemente, tornou-se 90. Ele provavelmente ganhou um bônus de classe, Escudo da Fé, lendário, desde os tempos antigos. O Escudo da Fé não era um nome para uma classe, mas um título criado para homenagear grandes guerreiros. Somente aqueles guerreiros que jogaram suas vidas para proteger os outros ganharam o título de Escudo da Fé, e foram guardados nos túmulos do guerreiro e reverenciados por guerreiros antigos por séculos. A vontade desses grandes heróis é herdada, e o título de Escudo da Fé é determinado conforme a classe do jogador Park Deokegu. Estatísticas de resistência aumentam em 15. Todas as estatísticas, exceto as estatísticas de resistência, diminuem em 1. Ele foi abençoado por heróis e, portanto, adquiriu conhecimento avançado de proteção e gerenciamento de poder mágico avançado. Com efeito de classe especial do Escudo da Fé, um atributo de nível lendário, o Sacrifício Supremo, é aberto, verificando o atributo do jogador Park Deokegu, Último Sacrifício, lendário, por um certo período, ele recebe um choque externo e dano em vez de um alvo selecionado. Ponto de exclamação. Eu sabia que ele iria florescer, mas descobri que ele tinha se desenvolvido muito. Fiquei chocado com o aumento de suas estatísticas de resistência, bem como com o atributo de receber dano em vez de aliados. O baixo nível de agilidade que o atrapalhava foi resolvido com o Último Sacrifício. Agora, ele tinha a chance de sofrer danos que originalmente estariam longe para ele alcançar. Eu não sabia se essa seria a direção em que ele gostaria de crescer, mas agora ele havia terminado sua mudança de classe como melhor linha de frente de todo o continente. Ah! Clang! Com um grito, ele se moveu para bloquear meu caminho novamente. Talvez esse fosse o atributo do Park Deokegu, Último Sacrifício. Eu não posso estar certo. Havia coisas que me preocupavam enquanto apoiava sua figura. Se Park Deokegu soubesse que as adagas negras não causavam nenhum dano, as coisas ficariam muito sérias. Chegamos longe demais neste ponto, então tive que esconder o fato de que era uma brincadeira. Eu não estava me machucando por causa de seu novo atributo que conseguiu bloquear o ataque da Park Eun-joo, mas no momento em que as adagas negras me acertassem, essa pegadinha terminaria. Isso não pode acontecer. Não importa o quanto tudo isso tenha sido para Park Deokegu, eu não conseguia nem imaginar o quão traído ele se sentiria. Não tive escolha a não ser pedir a Park Eun-joo que parasse de desaparecer e, portanto, balancei a cabeça. Em resposta, Park Eun-joo também virou a cabeça. No entanto, ao contrário dos meus pensamentos, ela voltaria. Infelizmente, o lugar para onde ela se virou para olhar foi Qin-Hee. Porra! Suas adagas negras começaram a atirar em Qin-Hee como se ela tivesse interpretado o meu gesto com a cabeça como um sinal para atacar Qin-Hee. Mesmo depois de ver o corpo do Park Deokegu brilhando em ouro, ela não percebeu que estava tudo acabado. Talvez ela tenha sido movida por sua paixão por Kim-sung. Essa vadia é louca. Não. Adagas negras foram atiradas em Qin-Hee em um instante. Park Deokegu também tentou estender a mão surpreso, mas não seria capaz de chegar até ela a tempo. No final, se ele achasse certo ativar seu atributo mais uma vez,
Um escudo transparente começou a interceptar as adagas que se dirigiam para Kinri. Merda. No momento em que a adaga tocasse o escudo, ele poderia descobrir que tudo isso era uma atuação. Enquanto eu debatia se deveria ou não usar alquimia, vi Ankimo pegando a adaga em vez de Kinri. Você ainda não está morto. Aquele desgraçado. Legal, Ankimo. Parecia que ele ainda estava vivo na configuração. Ponto de exclamação. Kim Myung-si. Não posso deixar uma criança morrer. Ele nem precisava dizer isso. Isso já era dramático e impressionante o suficiente. Park Yeon-jo não era a única cheio de paixão. Aquele bastardo do Ankimo parecia muito dentro nessa atuação. Agora pare. Foi demais. Eu entendi a paixão dos dois atores, mas não tive escolha a não ser engolir em seco quando eles estavam lentamente ultrapassando o nível de risco. Agora realmente havia chegado a hora de acabar com as coisas. Enquanto Park Deok-gu estava distraído por Ankimo, comecei a enviar sinais repetidamente. Park Yeon-jo acenou com a cabeça como se ela finalmente entendesse o que eu estava dizendo. Park Deok-gu já havia se tornado visivelmente mais forte. Como se ele tivesse recebido uma recompensa por seus esforços até agora. Ele aumentou todas as estatísticas que estavam travadas, bem como o atributo e classe lendária. No entanto, eu não acho que ele poderia vencer Park Yeon-jo em uma luta. Claro, considerando o fato de que ele estava bloqueando todos os ataques, um empate poderia ser possível, mas seu papel não era bater, mas sim proteger a retaguarda. Além disso, Park Yeon-jo não está sério. Era melhor ter esse fim do que fingir que Park Yeon-jo perdeu. Achando que era o momento certo, ela começou a recuar, e por um bom motivo. Atrás de nós, eu podia ouvir vozes chamando por nós. Cisne Negro. A equipe de resgate havia chegado. Comecem a rastrear imediatamente. O resto, por favor, mova os feridos rapidamente. Vozes foram ouvidas de todos os lugares, e o orgulho Cisnes Negros, Rangers de Elite, desapareceram, seguindo ao mestre da guilda. Enquanto isso, os sacerdotes se aproximaram de nós, com os outros membros da guilda dos Cisnes Negros seguindo o exemplo. Ankimo, que fingiu estar atordoado com uma adaga em seu peito, pegou a adaga em vez de Jungaya e Kinri. 2 ou 3 padres começaram a se aproximar do Kinri, que realmente parecia estar surpreso. Com o súbito aparecimento dos reforços, não demorou muito para Park Deok-gu voltar a si. Com isso, um dos membros da guilda de elite da Cisne se dirigiu a ele. Park Deok-gu Azul. Tenho algo a perguntar sobre o acidente. O que? O que? Você pode ficar tranquilo agora. Sei como? Não. O que é isso? Ah, avistamos um sinal de resgate. Ah. Sinal de resgate. E quanto a Ingnin? Ele e a Ian estão bem? E nossos sacerdotes agora estão trabalhando para curá-los. Espere um minuto. Sinto muito, estamos em uma emergência. Eu irei com eles. Solte-me. Meu corpo foi carregado em uma carruagem, independentemente da minha vontade. Kinri, Ankimo também começaram a chegar, um após o outro. Olhando para a carroça que parecia uma ambulância improvisada, pude confirmar que os Cisnes Negros tinham um sistema melhor do que eu pensava inicialmente. Quando abri ligeiramente o olho esquerdo, pude ver Deok-gu nos observando entrar na carruagem, um após o outro. Claro, ele estava com o nariz escorrendo e o rosto cheio de lágrimas. Yungnin. Ele estava estendendo a mão como se o choro que ele tinha suportado todo esse tempo finalmente tivesse explodido, vendo os atores, incluindo eu, entrando na carruagem. A Ian não pode morrer. Se você morrer. Não, eu irei com você. Deixe-me ir com você. Parecia que ele estava percebendo agora que todo o problema havia acabado. Com os reforços, os vilões da brigada escaparam e os colegas voltaram a ser vistos. Me deixar ir. Yungnin. Diga algo. Diga algo. Você não deveria fazer isso, Park Deok-gu-si. Os pacientes estão em uma situação urgente agora. É uma situação em que eles precisam estar o mais confortáveis possível. Por favor, salve nosso Yungnin. Nós faremos nosso melhor. Por favor, salve-o. Por favor. Ankimo-si. Não chegue tão perto da carroça. Eles têm que relaxar. Por favor,
Salve-os. Por favor. Sim. Por favor, acredite em mim. Ele parecia tão triste que até meus próprios olhos começaram a lacrimejar. Foi necessária a participação de todos os especialistas médicos e sacerdotes para acalmar Park Deokegu. No entanto, o homem não parecia ir se acalmar tão cedo. Ike. Ike. O som dele chorando começou a me incomodar. Os vilões podem encontrar a carroça novamente. Deokegu-se, preste atenção à segurança do transporte. No final, vendo que ele se acalmou em resposta a isso, pude confirmar que seu senso de responsabilidade permaneceu forte até o fim. Assim que a porta da carruagem finalmente se fechou, nós quatro, deitados, começamos a nos levantar lentamente. Havia algumas emoções indescritíveis no rosto de cada indivíduo. É uma expressão que conheço muito bem. Eu sabia que eles estavam sentindo as emoções que eu normalmente sentia. O rosto do Ankimo mostrava satisfação por ter feito algo com perfeição, mas foi só. Ele também tinha alguma consciência. Entre eles, o mais sério foi Kinri. Ela estava acordada. Kinri, que parecia muito chocada, agora tinha uma culpa terrível no rosto. Enquanto os quatro pecadores se entreolhavam sem dizer nada, a vozinha da Kinri ecoou na carruagem. De agora em diante, não quero mais fazer isso. Eu me sinto como um lixo. Bom trabalho. Mesmo assim, tudo isso foi um sucesso. Tio Lei Kilong. Sim. Nós nos saímos bem, certo? Eu balancei a cabeça um pouco, mas eu não conseguia soar alegre. Isso porque eu ainda ouvia Park Deokegu chorando do lado de fora. A inocente Kinri ainda não havia superado sua culpa. Enquanto eu lentamente abri minha boca para confortá-la, Kinri calmamente acenou com a cabeça. Existem algumas coisas que não podem ser ajudadas na vida. Sim, está bem. No entanto, ela ainda parecia um pouco preocupada. Regressor Instruction capítulo 205. Quase um mês se passou. Depois de receber os primeiros socorros por cerca de uma semana na Guilda dos Cisnes Negros, fui transferido para Azul e passei o resto do tempo no quarto do hospital da Guilda. Claro, uma semana depois, Ankimo, um membro dos Mercenários Vermelhos, voltou para sua própria guilda, mas no processo, eu não tive escolha a não ser me sentir um pouco decepcionado. Isso era porque eu realmente queria agarrá-lo para mim. Ele provaria não apenas um aliado confiável, mas alguém que poderia assumir o papel de subtanque e subcurandeiro. Suas estatísticas de batalha não eram ruins e, na verdade, eu gostava que sua disposição fosse um pouco semelhante à minha. Era natural que eu me sentisse ganancioso. Isso porque, deixando de lado as boas habilidades, eu sabia que era difícil encontrar um ator tão apaixonado. O que me deixou feliz foi que ele também disse que gostaria de trabalhar comigo novamente. Ele disse isso porque seu período de contrato com os Mercenários Vermelhos terminaria em breve e, portanto, esperava que eu recebesse. Claro, concordei. Eu iria visitar Shaira de qualquer maneira. Gostaria de discutir sobre Ankimo com ela na próxima vez que a visitasse. Faz muito tempo que não a vejo. Não que ela não tivesse me visitado depois de receber a notícia de que havíamos sido atacados pela brigada de assassinato. Dada a opinião do público, sua visita era muito esperada. Embora ela não tenha ficado por muito tempo devido ao seu constrangimento, ainda consegui conversar um pouco com ela. Nesse tempo, Cisne Negro fez um anúncio oficial sobre um dos 8 assentos imperiais do Sacro Império sendo atacado pela brigada de assassinato, mostrando sua influência em Lindeu na cidade. Isso foi algo que Shaira e Kim Un-sung também concordaram oficialmente. Kim Un-sung e os personagens principais da Azul sabiam que toda essa confusão era uma brincadeira apenas para Park Deokegu, mas não havia razão para não usar politicamente esse grande incidente. Provavelmente era algo que a própria Lei Ji havia feito. A aliança trilateral entre nossas guildas imediatamente fortaleceu os limites da cidade e exerceu influência dentro da cidade em termos de segurança. Como acreditei em Leiji e Kim Un-sung, não verifiquei o relatório detalhado, mas foi confirmado que eles estão se movendo ativamente para ver se este incidente poderia despertar um senso de consciência em uma cidade que estava um pouco colonizada nos últimos tempos. Claro, Park Eun-joo, a mestra da Guilda do Cisne Negro, parecia estar esperando encontrar Kim Un-sung por esse motivo, mas de acordo com a Lei Ji, não houve muito progresso, então caberia a mim providenciar um encontro entre os dois.
Embora eu fizesse tudo o que podia para apoiar nosso adorável retornador, o fato de que eu estaria me envolvendo em seu caso de amor tornaria as coisas um pouco complicadas. Se eu visse o quadro geral, seria benéfico para ambas as guildas que ele se conectasse com Park Yeon-joo. Não havia razão para não ajudar, então, se esse incidente terminasse bem, não seria ruim tomar alguma medida a respeito. Claro, o movimento do Cisne Negro não se limitou à ganância pessoal de Park Yeon-joo. A primeira coisa que me perguntaram foi se eu poderia vender a poção do dragão. Quantias e ofertas em um e vinho, mas não fiquei surpreso. Já que era uma poção que poderia mostrar um poder de fogo insano simplesmente por colocar um poder mágico, era compreensível que eles pedissem para eu vender. Claro, eu não tinha a intenção de vender a poção do dragão no mercado. Em primeiro lugar, o processo de produção era complicado, então a produção em massa era impossível porque a quantidade de produtos podia ser limitada. Não poderia ser feito em uma fábrica, pois era algo que tinha que ser feito à mão. Claro, só se podia vender um ou dois, mas não me senti tão bem em ignorar minha fonte de renda. De qualquer forma, a pedra que eu joguei causou uma onda de eventos, então não foi tudo em vão. E que? Claro, o bastardo na minha frente ainda não foi capaz de escapar da influência das coisas. Eu disse a você que não dói mais. Pare de chorar, Deukegu. Faz um mês. Mas. TSK. Só preciso ter um pouco de cuidado da próxima vez. Não é sua culpa. Fui eu que cometi um erro. Não é sua culpa. Eu deveria ter me movido um pouco mais de perto. Se eu tivesse me preparado adequadamente, isso não teria acontecido em primeiro lugar. Como disse Ankimo, fiquei muito confiante. O que você quer dizer? Dizem que os jogadores que acabaram de passar um ano estão transbordando de confiança e partem em expedições irracionais. O mesmo aconteceu comigo. Na verdade, eu realmente não imaginei que algo iria acontecer ou que eu não seria capaz de resolver. Por ser franco, pensei que mesmo se a brigada de assassinato nos atacasse, poderíamos, é claro, derrotá-los. Esta é uma grande lição. Não estamos parados no final. Estamos apenas no ponto de partida. Acho que ganhamos mais do que perdemos. Não só eu, mas você também. Ah. Então, como é? Como você se sente sendo mais forte do que antes? Provou. Bem, eu não tentei muitas coisas. Tudo o que fiz foi lutar algumas vezes com a conselheira Lei Sang e Young-si. Os dois parecem estar muito satisfeitos. Na verdade, não tenho certeza do que mudou. Certamente meu corpo ficou firme, mas... Ah! Minha estatística de resistência agora é 90. Mesmo. Ainda é difícil usar a espada, bem como o conhecimento avançado de gerenciamento de poder mágico e o conhecimento avançado de proteção, e eu nem mesmo absorvi todo esse conhecimento ainda. Você não precisa se apressar, Deukegu. Ah! Você está indo bem o suficiente agora, e você é realmente forte. Para ser honesto, é mais do que eu esperava. As coisas em sua cabeça não vão fugir. Se você continuar fazendo do jeito que está agora, alcançará resultados ainda maiores. É. Youngmin. Sinto muito por isso. Eu lentamente coloco o soro na mesa ao lado da cama. Não foi porque eu não acreditei em você. Ah! Pude ver que ele se sentiu tocado demais. Embora me envergonhasse ao fazer isso, a expressão do Deukegu era mais do que suficiente para querer abraçá-lo. No final, tive que ser direto. Como eu sempre disse, eu acredito em você. Tudo o que eu posso fazer, você pode fazer melhor. Desde o momento em que nos conhecemos até agora, esse fato não mudou. De qualquer forma, parabéns, Deukegu. Youngmin. Tudo bem, não chore. Estou farto disso. E ri. Ao vê-lo ficar com os olhos lacrimejantes mais uma vez, tive a sensação de que demoraria mais um mês para ele se recuperar. Quando eu o empurrei, ele tentou agarrar o braço da Kinri, que estava ao meu lado, mas não havia como Kinri aceitar. Em vez disso, Kinri estava desesperadamente desviando o olhar dele. A culpa nela ainda não havia sarado. Não consigo olhar para o tio Deukegu nos olhos, ela me disse isso, e eu a deixei em paz. Ayan. Ike. Eu estou realmente bem agora. Estou saudável. Eu posso andar. Jungayan, que não se sentia nem um pouco culpada, agora também estava constrangida. Normalmente, estava tudo bem, mas quando ele nos perguntou onde estávamos sofrendo, todos reagiram da mesma maneira.
Honestamente, fiquei com vergonha de encará-lo adequadamente. Eu sabia que apenas An Kimo poderia lidar com ele. Mas, Youngnin. Na verdade, eu também podia me mover livremente. Enquanto ele continuava me seguindo, decidi que seria melhor ficar deitado na cama. Não importa quantas desculpas eu fosse falar, eu senti que ele não iria acreditar, então eu tive que olhar para Sun Yeong, que estava atualmente aqui conosco. Estou bem, também. Na verdade, também estou trabalhando aqui. Yeon também diz para ele está tudo bem. Não é mesmo? Sim. Foi completamente curado. Não existem outros efeitos colaterais. Viu? Talvez, depois de uma semana, você seja capaz de se mover normalmente. Que? Estou feliz. Então, eu gostaria que você tivesse consideração para que Yeong se pudesse descansar confortavelmente. Boa, Sun Yeong. Ela entendeu perfeitamente que eu queria ficar sozinho. Com Sun Yeong acertando em cheio, Park Deok-gu tossiu algumas vezes, levando Kim Hee e Jungayan para fora. Claro, Jungayan não parecia querer sair, mas ela também achou que era uma boa oportunidade para falar com Deok-gu. No final, era só eu e Sun Yeong na sala. Pensando bem, já fazia um tempo desde que estivemos juntos assim. Não havia nada de estranho na situação, mas fiquei muito incomodado com seu rosto estranhamente avermelhado. Pelo menos este sabe perceber as coisas. Honestamente, eu estava muito grato por ela estar na Azul. O momento de silêncio estava me incomodando, então eu sabia que tinha que falar logo. Então, como está a masmorra do tutorial? Ah, originalmente, geralmente é aberto por volta dessa hora. Parece um pouco mais tarde do que o normal. Eu vejo. Sim. Provavelmente, abrirá depois de um tempo. Também não estou aqui há muito tempo, mas geralmente abre por volta dessa época. Ah, pensando bem, Yeong já está há muito tempo. Sim. Na verdade, eu não fiz nada produtivo na época. Quando penso em mim naquela época, acho que simplesmente estava morta. O que? Não sei se isso soa um pouco ridículo, mas só recentemente me senti viva. Assim é o verdadeiro significado de serviço e do trabalho que faço na Azul. Sempre penso em como minhas ações foram insignificantes antes. Tudo graças a Yeong-si. Ah, eu não fiz nada. Tudo graças ao bom trabalho de você e Yeong. Não. Estou muito grato a Yeong-si. Na verdade, acho que sei por que você fez isso de novo. O que? Contra o Kiguchi. Que você fez um plano para matar assassino fora da cidade de forma conclusiva. Sobre o que ela está falando? Eu nunca tinha feito um plano assim. No entanto, essa sacerdotisa maluca parecia pensar que ela estava certa. Considerando sua disposição, no entanto, eu deveria ter esperado por isso. Eu entendo que esse tipo de pensamento é presunçoso, e sinto muito. Que Yeong-si. O que você está pensando? Eu estava ficando nervoso, especialmente agora que Sun Yeong estava olhando diretamente para mim. Suas bochechas estavam estranhamente vermelhas e ela segurava o peito com uma das mãos. Sua respiração estava um pouco acelerada e difícil, mas ela não parecia tão animada. Em vez disso, senti como se ela estivesse me olhando com um pouco de ansiedade. Ah! Até um idiota saberia o que ela estava tentando dizer. Por que tão de repente? Eu sabia que essa sacerdotisa maluca tinha uma queda por mim, mas não conseguia nem imaginá-la fazendo tal movimento. Ela sempre assumiu um papel passivo o tempo todo. Embora ela tivesse insinuado seus sentimentos antes, esta foi a primeira vez que ela foi tão agressiva. Quero dizer, Sun Yeong era definitivamente bonita. Ela não foi chamada de santa daqueles que foram abandonados à toa. Claro, seu comportamento e caráter certamente foram influentes, mas eu tinha certeza de que um dos maiores motivos pelos quais ela veio a ser chamada de Santa em Lindell foi sua aparência. Com aquele uniforme de sacerdotisa impecável que ela sempre usava, com cabelos que chegam até o ombro e uma atmosfera calma faria pensar, essa é uma mulher adulta. Eu também era um homem, então, naturalmente, fiquei emocionado. Olhando para mim com uma expressão tão séria, era razoável que meu coração começasse a palpitar. Opa! Foi quando a porta se abriu com um estrondo. Vi que foi Jungayan quem abriu a porta sem bater. Não houve nenhum contato físico entre nós. Ela apareceu na hora certa,
Mas eu não conseguia nem imaginar que ela faria isso mesmo depois de ser repreendida da última vez. Talvez houvesse um motivo. Jungayan parecia animada. Em vez de ficar com raiva, ela esperou calmamente por um momento, e eu poderia ter certeza de que não estava errado. O calabouço do tutorial foi aberto. Os mercenários vermelhos querem chamá-lo como instrutor. Isso é definitivamente interessante. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.